E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está em pé, ao pé dele, e edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, no lugar conveniente. Toma o segundo boi e o oferecerás em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Juízes capítulo 6, versículo 25 e 26. Programa da Fé. De volta à palavra original. Graça e paz vos sejam multiplicadas, em nome do Senhor Jesus Cristo. O nosso tema de hoje será: tirando a causa, cessa-se os efeitos. Ouvintes, o irmão Brana pregou uma mensagem intitulada Crendo em Deus. E nessa mensagem, ele relata um fato de uma mulher. Ela tinha psiconeurose. O pastor dela, conhecendo o dom de Deus que operava através do irmão William Branham, enviou esta membra da sua igreja ao homem de Deus. Humildade do seu pastor, é claro. Mas o bom pastor, ele quer o bem de suas ovelhas, e ele passa por cima de orgulho para poder trazer boas condições para aquela ovelha. E quando ela chegou até o profeta, o homem de Deus, ele não conseguiu expulsar aquilo. E a oração dele era praticamente infalível. Deus operava mesmo. Então ele foi orar até que Deus mostrou a causa. Preste atenção nesta palavra. A causa. Porque os sintomas, ele tem uma causa. Por exemplo, a febre é um sintoma. As mães conhecem muito bem. Hoje, a febre é um sintoma desse problema que o mundo está sofrendo com ele. Mas quando criança, a criança tem febre, ou é os dentes nascendo, ou é uma infecção da garganta, ou é uma infecção intestinal, ou é uma pneumonia, e assim por diante. A febre é o sintoma. Agora, a causa desse sintoma pode ser uma infecção. Então, medicando
causa, cessa-se os efeitos. E quando o irmão Brana começou a falar com ela, Deus lhe mostrando, isso sim é revelação. Eu creio em revelação, mas em revelações realmente de Deus, não técnicas para enganar o povo. O irmão Brana disse, a sua condição tem algo a ver com um automóvel. Ela disse, não, nunca estive envolvida num acidente. E eu disse, apenas fique assentado humildemente. E disse, eu vejo um carro. Você foi quase atingida por um trem e ela pulou. E disse, oh! E eu disse, sim. E você não está com seu marido. Você está com outro homem. Seu marido está no estrangeiro, na guerra, durante esse tempo. Fui em frente e comecei a trazer tudo aquilo. E eu disse, as coisas que você fez, as coisas imorais, você lhe contou um pouco daquilo, mas você não lhe disse tudo. E ela começou a gritar, segurando sua face assim, e eu disse, há não muito tempo atrás, você ia ser operada. A sua amígdala estava inflamada. E você ficou com medo de tomar anestesia, com medo de contar aquilo sob o efeito da anestesia. Ela simplesmente gritou e caiu no chão. E ela disse, isto é verdade. E eu disse, como pode você ir para a frente na vida com isso? Ela disse, eu pedi a Deus para me perdoar. E eu disse, você não pecou contra Deus. Você pecou contra o seu marido e seus votos. E eu disse, você volte e acerte isso, e eu poderei controlar esse demônio. Por falar nisso, o seu marido, eu descrevi como ele parecia, nunca o vi em minha vida. E eu disse, ele tem a mesma coisa para confessar a você. E eu disse, agora, se você não crê nisto, telefona para ele e diga-lhe para se encontrar com você. Ela foi e telefonou para ele. Eles se encontraram na estrada. E aqui voltaram eles, lágrimas rolando em suas faces, perdoando um ao outro. E aquele demônio a deixou. Então ela ficou livre. Está vendo? E por que ficou livre? Porque ela eliminou a causa. Cessou-se os efeitos. Sem eliminar a causa, Satanás tinha o direito de permanecer ali. Mas eliminando a causa, isto é, acertando aquilo, Satanás perdeu o direito e ele foi vencido. Quando, ouvintes, quando e por que Deus mandou fogo sobre o altar de Elias? Vocês já imaginaram o ocorrido ali para termos uma lição
destas coisas? No primeiro livro dos Reis, no capítulo 18, do verso 30 ao 33, nós encontramos que Elias, após os profetas de Baal clamar, e o Deus deles, que na verdade é o Deus que está no Salmo 115, a partir do versículo 4, tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem nariz, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, tem boca, mas não fala. O nosso Deus é o Deus vivo. E Ele não quer dividir a nossa atenção com outros deuses. Mas vejamos, Elias, após ver o Deus Baal calado, inerte, não respondendo nada, Elias disse: então disse Elias ao povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele. Então restaurou o altar do Senhor, que estava quebrado, e Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Israel, ao qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o seu nome, e com as pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. Elias restaurou o altar de Deus, de Jeová, do Deus vivo. Se ele não fizesse isso, ele não teria aquela virada, Deus respondendo com fogo, e o povo dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Nós vamos encontrar em Josué, capítulo 7, versículo 13, quando Israel estava certo com Deus, venceram a maior cidade, Jericó, murada, fortemente fortificada, exército bem armado, mas estando certo com Deus, Deus passou por cima daquilo e lhes deu a vitória. Mas quando foi lutar contra Ai, Ai era uma cidade inexpressiva. Seria mais ou menos assim: Marília, Jericó, Paulópolis, Ai. Então Josué deu folga para o seu exército, levando apenas mais ou menos uns 3.000 homens. E Josué viu o povo fugindo com 36 homens mortos, quando a promessa de Deus era: vocês não terão nenhum arranhão, a vitória é vossa. Então, Deus disse para Josué: levanta-te,
santifica o povo, e dize, santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, anátema há no meio de ti, Israel, e diante dos teus inimigos não poderá suster-te, até que tireis o anátema do meio de vós. Quem era o anátema? Era Acã, que pegou uma túnica babilônica e uma cuia de ouro, quando Deus disse, nenhum despojo pegareis para vós. Parecia uma coisa inofensiva, uma cuia de ouro, uma capa babilônica, mas acontece que o nosso Deus é Deus zeloso. Ali com Gideão, foi a mesma coisa. Deus, para dar vitória, para virar aquela situação, Gideão teve que destruir o altar de Baal que estava na sua casa, para que Deus desse a vitória. A coisa começa na nossa casa. Sim. E na madrugada, os homens, os habitantes ali, quiseram que o pai de Gideão o entregasse, porque ele destruiu a Baal. Que insensatez! O pai de Gideão disse, olha, se Baal é Deus, então que Baal se proteja. Gente, como que as pessoas se inclinam facilmente às matérias inanimadas, quando o primeiro mandamento em Êxodo 20 é não terá outros deuses perante mim, não fará imagem de escultura e não se incline para elas. Você quer uma virada na tua vida? Você quer vitória para a tua vida? A televisão pode ser um altar a deuses estranhos. O celular pode ser um altar a deuses estranhos. Sim, ouvintes, se você quer vitória, comece levantando o seu altar. E levantar o altar de novo pode ser perdoar aquela pessoa que você há tempo não fala com ela. Há tempo que você não dirige uma palavra a ela. E você está indo na igreja, está ofertando, está dizimando e achando que com isso está tudo bem. Ouça Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta. Então vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Nós vamos para Marcos capítulo 11, versículo 24 e 25. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes orando, crede que recebereis e tê-la-eis. E quando estiver orando, perdoai se tende alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes também, vosso Pai
não vos perdoará as vossas ofensas. Meus irmãos, tire aquela palavra de maldição, tire-a com oração. Sim, Provérbios, capítulo 18, versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Retire palavras de maldição. Quando você amaldiçoa alguém, a maldição vem contra você. É você que está tomando veneno, pensando na morte de outro. Consertemos o altar. Jó 42:10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. Não é hora de amaldiçoar, é hora de orar uns pelos outros, é hora de abençoar. Levanta o teu altar em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Maravilhoso Deus e nosso Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, tem misericórdia de nós e nos abençoa, perdoando os nossos pecados e colocando em nossos corações aquele desejo que vai virar obras, de acertar, de levantar o altar caído, de tirar a poeira do nosso altar, para que o Senhor possa mandar fogo, mandar bênçãos, dar uma virada na nossa vida. Tem coisas que estão atrapalhando. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu te peço. Amém.